É verdade, vai certinho. E glória a Deus. Então, pessoal, o que acontece? É isso, entendeu? E uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, que eu acabei de falar aqui, é o seguinte: nós fomos chamados por Deus. Dentro de uma casa, sempre tem aquela pessoa que é a coluna, que você foi chamado primeiro, entendeu? Para servir a Deus. E você que é a coluna, você que tem que estar prestando atenção em como você anda, o que você faz, testemunho dentro de casa, obediência, porque a nossa família vai ser salva por causa da nossa fidelidade. Então, uma coisa que o meu pastor ensinou lá na igreja, que a gente tem que ter, isso aqui é fundamental, tudo para as coisas dar certo na sua vida, é no seu casamento, é na sua prosperidade, qualquer área da sua vida vai ter que começar por isso aqui, vamos dar um pulinho lá, deixa eu ver se eu de João, tudo vai começar por isso aqui, pessoal. Está tão frio assim. Eu tenho, agora que eu lembrei, tá passando aqui, tem outro testemunho que ainda não postei do pé, de uma irmã. A Natasha outro dia estava brincando comigo, eu falei, mãe, daqui a pouco a senhora é pastora de cura dos pés, porque é tanto testemunho de pé, é tanto testemunho de pé, que coisa séria. Aí ela estava falando, daqui a pouco o pessoal já cobrando pedra dentro da igreja. É muito testemunho, claro que tem testemunho de outras coisas, mas de pé, bateu o tempo. Toda hora é um pé curado, vamos começar pelos pés. A unção dos pés, pessoal. Ai, Senhor. Se vê muito. Olha, eu botei um testemunho ali do pé da. Foi um testemunho, foi um parente da Zuleide. Não foi do irmão da mulher. Oi, da dona Nena. Tu já viu aquele testemunho lá no YouTube? Viralizou aquele testemunho. Eu não sei contar, acho que já deve estar, não sei contar 1000 visualizações daquele testemunho. Viralizou o pé da mulher. Falei, caraca, o pessoal gostou desse testemunho. O outro é aquele, não tem esse da nenenzinha que eu postei aqui? Tu já viu ele lá no TikTok? Cara, tá quase 1000 visualizações, mas tanto compartilhamento, todo dia ele manda mensagem comentando. Gente, aquela foto daquela nenenzinha, às vezes eu tirei a notificação. Quando estava a notificação do TikTok, pegava aquela foto daquela neném, fulano curtiu, fulano compartilhou, tá lá até hoje que eu boto aquela neném. Ai, Jesus. Tá lá a foto daquela senhorinha. O pessoal gostou mesmo daquele testemunho da senhora lá. Deixa eu ver aqui.
É Lucas 7, pessoal. Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, versículo 1. Acharei? Até o passarinho veio para a igreja. Lucas 7, versículo 1. Eu estou te falando aqui, tudo começa por aqui, ó. O centurião de Cafarnaum, não é isso? Ele está dizendo, ó. E depois de concluir todos estes discursos, e depois de concluir todos esses discursos, perante o povo, entrou em Cafarnaum, né, Jesus, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, moribundo. O cara estava doente, estava morrendo. Ele entrou lá, tinha um homem lá. Gente, aonde Jesus chegava, sempre tinha um problema para resolver. A mesma coisa somos nós. Às vezes a gente vem para a igreja, você está ouvindo a palavra, você, mas eu tenho um problema lá em casa para resolver, mas não é só isso não, gente. Preste bem atenção nisso aqui. Deus, ele virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. O que é isso? Nós não fomos chamados só para vir para a igreja, para casa e resolver nossos problemas. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, pessoal. A gente tem que estar preparado para levar o evangelho, para ajudar uma pessoa que está caída, dar um conselho. Você tem uma palavra, porque não é possível. A pessoa recebe tanta palavra na igreja, você não tem uma palavra para falar para uma pessoa que está sofrendo, para aconselhar uma pessoa que está sofrendo. Você entendeu? Porque o evangelho funciona desse jeito. Mas eu não sei o que falar. Mas o evangelho, gente, eu estava conversando com a Luciene e com o Anderson outro dia aqui. Ele estava falando lá que às vezes ele está no meio de pessoas que cada um fala um evangelho diferente. Eu estava falando para ele, o evangelho não é diferente, o evangelho é o mesmo. Tu vê que o Pedro pregava uma coisa, Paulo pregava a mesma coisa, Lucas pregava a mesma coisa, era a mesma coisa. Você tem um jeito diferente, mas era a mesma coisa. Tu não vê o Lucas dizendo que Jesus levou as nossas doenças e o Mateus dizendo que não levou. Você não vê isso. Ele está ali, os discípulos entrando em contradição. O evangelho é a mesma coisa, ele só vai ser passado em diante. Então você não precisa inventar um evangelho para dar uma palavra para ninguém. Você simplesmente vai passar para a pessoa que você está aprendendo na igreja. Fácil. Você está dando uma pessoa doente, né? O que a sua pastora ensina? Aí você vai ensinar o que para a pessoa? É o que você aprendeu, é simples, não é bicho de sete cabeças. Mas aí eu não tenho unção. Irmão, não é unção não. Você pregou para a pessoa, se ela crer, ela vai ser curada. O negócio é a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Não é a gente que vai libertar a pessoa, é o que ela ouve. Se você der a mesma palavra que você ouve na igreja para a pessoa, ela crer, ela vai ser curada. Você entendeu? Porque o que liberta é a palavra. Sim ou não? É isso, ela creu ou não? Milagre vai acontecer. Então, às vezes, Deus quer até te usar na vida de um vizinho, uma vizinha que está lá sofrendo. Você vai lá, conversa sobre. Se é homem, conversa sobre futebol, sobre tudo, para dar uma palavra, um versículo. Às vezes, a mulher conversa com a cozinha, conversa com as panelas, conversa com o marido, mas dá um versículo da Bíblia. No meio da conversa, você tem que disfarçar e jogar aquela palavra ali, né? Às vezes eu vejo reclamar com você do filho, meu filho está bem rebelde, aquela coisa toda. Escreva o Senhor Jesus, que será salvo de sua cara. Se você quiser, qualquer hora dessa, até passa aqui para você lá na igreja, fazer uma visita lá, isso vai mudar. Então,
Mas você também tem que crer que vai mudar. Não adianta você falar para os outros que vai mudar e você não está crendo. Não adianta. Você está entendendo? Então, pastora, mas por que às vezes eu repreendo o demônio de dentro da minha casa, mando sair da minha família e ele não sai de jeito nenhum? Já uma vez saí do meu marido, uma vez saí da minha casa, uma vez saí dos meus filhos, o troço não sai. Agora você vai se aprender isso aqui. Ó, vamos lá. Para você prestar atenção, abre seu coração que você vai entender o que eu estou falando. Ó. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, não é isso? E quando ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Enviou-lhe os anciões dos judeus, né? Enviou os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo, não é isso? E chegando ele junto de Jesus, rogava-lhe muito, dizendo: é digno de que entre, é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Falaram bem dele para Jesus: olha, ele é um bom homem. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, lhe enviou o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomode, né? Porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu servo sarará. Se eu falar só uma palavra, meu servo vai ser curado. É o que eu estava explicando, gente. Quando a gente crê em Deus, quando a gente acredita que o que Deus está falando é a verdade, a gente não precisa que Deus... Deus fala comigo. Deus fala comigo. E às vezes Deus está falando com você na igreja, está falando com você na palavra, você não aceita o que Deus falou. Mas quem entende que Deus está falando, pequenininha letra. Se eu falar só uma palavra, meu servo sarará. Aí ele disse, ele falou assim: sarará. Porque agora que eu cheguei onde eu queria chegar, ele disse, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu poder. Vamos dar uma paradinha para entender? Ele falou assim: Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. É mais ou menos assim: eu recebo ordem de alguém, eu tenho alguém que eu obedeço, que eu me submeto. Você está entendendo? Vamos dar uma paradinha aqui. A gente vai entender isso aqui. Por quê, pastor? Às vezes eu estudo demônio, a minha vida não anda, as coisas estão tudo errado. Porque tudo começa, pessoal, pela obediência. Se eu não me submeter à palavra de Deus, o meu líder, se eu não obedeço, nada vai me obedecer. Às vezes as pessoas têm não é todos, mas às vezes tem pessoas que têm orgulho, ela tem uma dificuldade de receber ordem. E toda pessoa que é assim, não tem como, nada, não tem como ela ser nada, porque para ela casar vai ficar difícil. Porque quer ver? Uma mulher, o primeiro passo, isso aqui eu posso te mostrar aqui na Bíblia, isso é bíblico. Eu posso te mostrar onde está escrito isso. O primeiro passo é obedecer o pai e a mãe. Obedecer a Deus, em primeiro lugar, e o pai e a mãe. Porque se a pessoa não se submete a Deus, nem o pai, nem a mãe, quando casar não vai querer se submeter ao marido. Já está mal. A Bíblia diz: vós mulheres, seja sujeita, aí já não recebe ordem, marreta. Vai ficar pedindo. Pode ter certeza disso. Porque já não é humilde para obedecer, nossa. É um espírito que não deixa a pessoa obedecer. Isso não é da pessoa não, gente. Isso é um
coração da pessoa. Ele encasquetou ali no coração da pessoa que não precisa obedecer a Deus, que Deus entende, pessoal. Escuta o que eu estou te falando, Deus não entende, a gente vai perdendo tempo. O tempo está passando, a bênção está passando, as coisas estão passando, a pessoa está ali. Não, Deus sabe o que eu estou falando, Deus não sabe. Ontem eu preguei lá onde eu fui, o seguinte: Deus, Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por isso que Ele disse assim, que naquele dia virão muitos e dirão: Senhor, em Teu nome é o que nós curamos, em Teu nome eu expulsei demônio. E Ele vai dizer assim: apartai de mim vós que praticais a iniquidade, porque a gente tem que entender como é servir a Deus. O que é servir a Deus? Preste bem atenção. O primeiro passo de servir a Deus é obedecer a Deus. O primeiro passo tem que ser esse. Que Deus me fala pela palavra, eu preciso obedecer. Não adianta eu viver um evangelho vazio, um evangelho, uma religiosidade. Você está entendendo? Vamos supor assim, que eu tivesse dinheiro, aí eu vou toda semana lá para a rua, distribuo pão para todo mundo, entendeu? Aí fico aí na rua evangelizando, cheio de cartazinho, vou lá, distribuo sopão. Olha, Deus, que obra bonita que a pastora Fabiana está fazendo. Só que eu não obedeço meu pai e minha mãe, eu não obedeço meu pastor, eu sou aquela pessoa que eu não tenho, não me sujeito a nenhuma liderança, eu não me sujeito a palavra mesmo eu não obedeço. Quer dizer, eu estou fazendo uma obra, não, para Deus, porque Jesus falou o que lá para o Salmo? É melhor obedecer do que sacrificar. Ele queria oferecer um montão de cabrito, um montão de coisa. Deus falou: não é isso que eu quero, não, Salmo. E que adianta você pegar um montão de cabrito, um montão de cordeiro, fazer uma festança aí para mim se você não me obedece? Ele nem pôde ser rei, ele foi cortado, sabe por quê? Como que ele seria um rei que o povo ia obedecer se ele não obedecia a Deus? Está entendendo? Como que o povo ia obedecer? Porque eu tenho que ser sujeita a uma autoridade de Deus espiritual para que o de demônio também se sujeite a mim. Senão não dá, ele foi cortado, ele não obedecia. Então esse homem aqui, ele falou assim: eu sou um homem sujeito à autoridade, eu recebo ordem e obedeço. Você entendeu? Ele disse aqui, ó, vamos lá. E por isso, nem ainda, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, né? Eu me sujeito, eu tenho pessoas que mandam em mim e eu obedeço. E tenho soldados sob o meu poder. Vamos dar uma paradinha aqui? Eu obedeço, tem pessoas que mandam em mim e eu obedeço. Tem soldados também que eu mando neles e eles me obedecem. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Quer dizer, eu obedeço e os soldados me obedecem. Quando você obedece, tudo vai te obedecer. Sim ou não? Se eu mandar o demônio sair, ele vai sair da tua casa, da tua vida, da tua família. Mas se você não obedecer, isso é um problema, gente. Porque nada te obedece, a doença não vai te obedecer, o espírito imundo não vai te obedecer. Aí a gente tem sonho, tem projeto, tem coisas que a gente quer que aconteça, o troço não acontece de jeito nenhum. Próprio Senhor, mas por que essa bênção, isso ainda não aconteceu na minha vida? Porque a pessoa às vezes o que ela faz? Ela endurece o coração e resiste a Deus. Gente, eu vou falar um negócio para você. Eu oro tanto a Deus, eu oro por você, mas eu oro tanto por mim mesmo. Eu oro porque eu sei, se eu não obedecer, nada vai me obedecer. Não adianta expulsar demônios, né? De casa, de família, da vida de vocês, não adianta expulsar que ele não vai sair. Eu não obedeço. Então, o primeiro passo de tudo, e o meu pastor pregou isso, acho que foi quarta-feira, a gente tem que obedecer e ser humilde, porque se você não for humilde, você não consegue obedecer. É um orgulho. O demônio põe ali que só você está certo, você não aceita mais conselho de ninguém.
Não adianta o pastor tentar falar, não adianta Deus usar outro pastor para falar, não adianta ninguém dar conselho. Tem gente que não obedece pastor, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece mais ninguém, você está vivendo por conta própria. E você vai lá falar que é isso, ela não vai aceitar, ou ele não vai aceitar. Não. Deus está comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas como? Como que Deus vai estar comigo se eu não estou obedecendo de jeito nenhum? É esquisito. Não tem como, pessoal. A gente tem que prestar atenção. O diabo, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é pai da mentira. Às vezes ele ilude a pessoa. Você está crente que você está com Deus, mas você tem que entender. Pastor, como é que eu sei quando eu estou com Deus de verdade? É simples, quando você vê que você está obedecendo a palavra. Em tudo, não é só em uma coisa ou duas coisas. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, né? Acho que é Mateus, que meu pastor também pregou quarta-feira sobre essa palavra. O pessoal lá tirava os dízimos de tudo. Só que eles achavam, porque eles tiravam o dízimo, eles não precisavam honrar o pai e a mãe. Ah, não, já faço isso para Deus, não preciso fazer essa parte. Não é assim. Tudo na nossa vida, a gente tem que estar vendo se está obedecendo, se não está. Você tem que ver se a sua vida está se enquadrando com a Bíblia. Esquece que você acha que está certo, faz o que Deus está falando, isso é obedecer. Isso que a palavra de Deus diz, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe, não te apoie no seu entendimento. Você acha, não, mas eu acho que eu estou com Deus, eu estou fazendo tanta coisa para Deus, mas não é isso. Às vezes você está fazendo tanta coisa, mas não está fazendo o que ele está mandando. E aí? Igual o Saul, né? Você parou lá, esse é gordinho, você vir no altar, mas não é isso que Deus queria. Deus queria que ele obedecesse. O que ele mandou mesmo, Deus não fez. O Saul não fez. Entendeu? Já o Davi já não era assim. Davi consultava Deus. Lembra outro dia que eu preguei sobre isso? Davi não era igual o Saul. Davi ia lá, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou, não vou, faço, não faço. Ele era obediente. Então ele está falando aqui, ó, porque também sou homem sujeito à autoridade. Eu obedeço ordens. E tenho soldados sobre o meu poder. Eu obedeço ordem e tenho soldados que me obedecem. E ele disse assim, ó, digo a este vai e ele vai, e o outro vem e ele vem. Mas por que soldado obedecia a eles, pessoal? Vamos ver se vocês estão conseguindo. Porque ele obedecia. Agora, se eu não obedeço, não adianta, nada vai me obedecer, pode ter certeza disso. Sai, Satanás, sai, maior guerra dentro de casa. O diabo não está nem aí que você está falando. Porque você não está obedecendo. Os filhos ficam tudo rebeldes, não quer obedecer mais. Se bem que nem toda desobediência de filho é culpa dos pais, não. Porque uma vez meu pastor pregou lá, o Lúcifer, Deus criou a todos, né? Quem criou o Lúcifer? Deus errou o Lúcifer se rebelar? Aí tem um demônio que começa a trabalhar o negócio dele e destruir a vida do filho, da filha. O filho pródigo saiu de casa e se deu mal. Mas que a culpa era do pai? Não era. Ele começou a ouvir quem não devia. Começou a ouvir quem não... Começou a se rebelar contra o pai. Ah, não, olha lá. Me dão uma voz, meu pai chato todo dia. Aí teve uma hora que ele viu a realidade da vida e ele foi acordar para ver quem eram os amigos dele. Entendeu? E às vezes é muito triste a pessoa quando não obedece. Eu lembro que outro dia eu estava conversando com você, foi até com você que eu estava conversando, né, Rosa? Que eu tive um relacionamento que o cara, hoje em dia eu sei que isso é crime, mas na época isso não era considerado crime, não. O cara, até me trancar dentro de casa, o cara me trancava com fome, sem uma geladeira, sem um ventilador. Eu tinha que deitar assim na porta assim, para respirar um pouquinho de oxigênio.
Até isso ele fazia comigo. Ele me tratava como um pano de chão. Quando eu fui morar com ele, eu morei com ele, meu pai me cuidava de mim direitinho, então eu tinha umas roupas de marca, tênis de marca, lojinha cara, brinquinho de ouro. Ele trocou tudo numa barraca de cerveja. Relógio de 100 e pouco reais, ele trocou por 2, 3 cervejas na barraca. Rapaz, era terrível, roubava o pai dele. Você entendeu? Depois que eu me separei dele, até soube que até a mãe dele me bateu. Mas eu lembro que a minha mãe, mesmo minha mãe sendo do mundo, ela falou para mim, não vai. Esse menino não é para você. Minha mãe viveu, não quer que eu viva. Porque ela não conhece ele. Porque você, quando está apaixonado, todo mundo para você já está começando errado. Porque pai e mãe é uma coisa muito sagrada. Eu te jogou contra sua mãe e seu pai, isso está certo? Está certo isso? Não está, já é demônio, gente. Porque já não veio para trazer paz. Tudo de Deus, as bênçãos do Senhor enriquece, não traz dores. Já veio começando a dividir a família. Já veio começando a dividir a pessoa com a pessoa que mais te ama, que sua mãe e seu pai. Tá certo? Tá, mas eu cego, quem disse que eu queria saber disso? E as pessoas falavam, mas dizem ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. As pessoas falavam dele, cuidado, essa pessoa aí, e às vezes Deus mostra. Mas a pessoa insiste naquele erro. Eu insisti. Eu tive que quebrar a cara para saber que não era. E depois eu lá na casa dele, igual uma escrava, tinha que acordar 4 horas da manhã. O pai dele botava todo mundo para acordar 4 horas da manhã para trabalhar. Pilha, eu lavava a roupa de todo mundo. A casa era grande, a família era grande. Tinha que lavar a roupa de todo mundo, lavar a louça de todo mundo, limpar a casa. Então, ele tinha um irmão que não gostava de mim. Morava do lado, nem lá não morava. E ele sabia que o pai dele, eles moravam lá na casa do pai. E o pai exigia, né? Para morar aqui vai ter que ser do meu jeito. E o pai dele acordava a gente 4 horas da manhã. E ele queria que eu ficasse, ele queria que a gente limpasse a casa até o chão ficar brilhando. O pai dele não queria ver sujeira no chão. Se viesse sujeira, ele vinha falar no meu ouvido, lá no ouvido dele, expulsava a gente tudo de lá. Aí sabe o que acontecia? Esse irmão dele que não gostava dele ia lá de manhã pegar o pão. Aí eu limpava tudo limpinho, eu passando pano assim, ó. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém, pegava o pão, saia esfarelando tudo isso para me limpar de novo. E saía rindo da minha cara. Ele sabia que se o pai dele visse ali, sujo, eu ia falar o quê? Que foi o filho dele? O pai dele disse que era ignorante e achar o quê? Está querendo me jogar contra o meu filho? O que eu tinha que fazer? Ia eu lá limpar quietinha, tudo de novo. Sabe o que acontecia? A lágrima caindo, eu lembrando da minha mãe. Eu tinha tudo lá, meu quartinho, era tratado igual um bonequinho. Agora olha lá como é que eu estava. Minha mãe não deixava nem eu lavar muita louça, não deixava eu ajeitar mais ou menos, vocês faziam umas tarefinhas leves. Agora eu estava indo lá igual uma escrava. De manhã eu tomava café com misto quente. Meu pai tinha uma lanchonetezinha. O cafezinho da manhã era com misto quente lá no pão seco, nem manteiga não tinha. Sério, às vezes tem que quebrar a cara para aprender. O pão era seco todo dia, o cara era assim. O pai dele. Oi? Porque assim, eu sofri naquela casa. Lá era arroz, feijão e garganta. Arroz, feijão, garganta e farinha. Você não via, não entrava mais nada. Entendeu? Eu estava acostumada, minha mãe fazia aquele bifinho lá, com uma batatinha frita, lá não tinha nada disso. Minha mãe fazia aquele negócio que eu gostava, lá não tinha nada disso. Arroz, feijão e queijo. Arroz, feijão, garganta, feijão, né, e farofa. Mas isso era o mês inteiro. Cara assim, não comprava nada.
minha sogra era tão desgostosa, do jeito que ele era, que ela bebia cachaça. Cachaça, ele pegava, comprava cachaça escondida, ele não sabia, ele não deixava não, mas ela comprava escondida, aquelas garrafas de Guaraná. Aí ela bebia no gargalo da cozinha. Ele trabalhando, um cheiro de álcool. Aí sentava lá no sofá e ficava sentado doidona. Aí ele chegava. Aí o pessoal já sabia que ela tinha bebido, e falava, deixa pai, ela tá dormindo, deixa pra ele não chegar perto pra não sentir o cheiro do álcool. Ela estava doidona sentada. Tinha dia que não tinha álcool, não tinha dinheiro para comprar cachaça. Mas sabe o que ela bebia? Álcool, esses álcool de farmácia, ela pegava essas garrafas de álcool e gente, já viu como aquilo queima a boca? A pastora já bebeu álcool? Não, nunca fiz essa doideira não. Daí eu já botei no dente. Às vezes eu estava com dor de dente, aí eu olhava assim no bundão, botava em cima para aliviar. Você já viu que queimava minha bochecha todinha assim por dentro, aquilo ali é quente, queima. E já dá para você perceber, a cachaça, né? Ela já é assim, já está queimando tudo por dentro. Imagina um álcool puro. Ela contém álcool, já faz isso, imagina um álcool puro. A mulher bebia álcool puro. E ela e o senhor vivia brigando. Caraca, ele chegava lá, já tinha bebido umas coisas. Era uma brigaiada. Você não está entendendo? A gente dormia, sabe aonde? No chão da cozinha. Eu e ele dormia no chão da cozinha. Fazia a cama, a gente querendo dormir, o pessoal mexendo nas panelas. Sério, gente? Às vezes eu cheio de sono, porque o cara acordava às 4 horas da manhã, né? Você vai querer o quê? Dormir cedo, né? Nada. Aí eu tinha que esperar todo mundo terminar de jantar. Eles acendiam a luz e as tampas da panela caíram e a gente tinha que ficar ali. A gente ficava ali deitado, o pessoal comendo, conversando com a gente na mesa, eles dormiam no chão da cozinha. Coisa séria, no chão da cozinha. Aí, de vez em quando, eu brigava com ele, falei, eu não quero mais essa vida, não, vou embora. A gente não come queijo. Porque lá em casa não era assim, a gente não come queijo. Não pode comer nada, só isso. Ele, peraí que eu vou dar um jeito, que eu vou comprar um queijo para você. Ele ia lá no bolso do pai dele, dormindo, sério. O pai dele dormindo, já viu aquelas calças social que fica meio aberta assim? Aí ele ia lá devagarinho, puxava o dinheiro, roubava o pai dele. Sério, para comprar queijo para mim. Gente, só Deus. Te falar não, eu passei um pouco, o troço passou naquele relacionamento. Ele não tinha responsabilidade não, moço. Às vezes o cara quer namorar, quer assumir uma família, não tem nem pra ele vai assumir família como? Ele não tinha casa, ele dependia do pai dele, eu tive que depender do pai dele também. O pai dele que sustentava ele. Você está entendendo? Ele não tinha responsabilidade, ele não gostava de trabalhar. Pra tu ter uma ideia, não é ali não, né? O pai dele estava chicotado, ele não tem que trabalhar de manhã, não. Porque o pai dele trabalhava com carroça, tirando areia do rio. Então o pai dele, quando trabalhava de carro, ele tinha um chicote que ele batia lá no cavalo. Aí às vezes ele estava deitado do lado, não, eu não vou trabalhar. E ele não ia, ele ficava continuando deitado. Do meu lado, é sorte que não pegava minha pé chicotada, mesmo disso até hoje. Daqui a pouco ele insistia, o pai dele, vambora, rapaz, vamos trabalhar. Aí dava tudo, não pai, já vou. Aí ela lavava ele e ia amarrado, empurrado trabalhar. Você está entendendo? Porque a gente tem que ver isso. Por que eu não vi isso antes? Eu estava tão cega. Você tem que ver isso. O cara quer relacionamento com você, o cara tem que ser sujeito um homem, gente. Você tem que trabalhar, como é que ele vai se sustentar? Ele não tinha nem para onde me levar, me levou para a casa dele. Por isso que ele sofria lá desse jeito. Minha mãe está aqui no Facebook, mas minha mãe me avisou isso, eu lembro disso até hoje. A mãe falou, olha, isso é uma paixão, isso não é um relacionamento para você, mas a pessoa cega, ela acha que a mãe está errada, o pai está errado, só é fazer. Se
entendeu? Por isso é que dá por você não obedecer. Eu fiquei mais ou menos 2 a 3 anos, não sei se foi 2 ou 3 anos nesse cativeiro, nesse sofrimento. Ele era terrível. Uma vez ele me deu uma rosa, eu toda feliz com a rosa, daqui a pouco eu descobri a rosa era da macumba. Ele foi lá na macumba, lá no meio terreno, lá deu uma rosa para cada um, pegou a rosa e me deu a rosa. Toda feliz com a rosa. Sério? Oi, Maria, tudo bem? Ele era terrível, então eu sofria um monte de algo nas ruas naquela casa, gente. Falar não, eu sofria, eu não tinha direito. A casa podia estar limpinha. Se o pai dele chegasse com ele sentado, não tem nada para fazer, não podia nem descansar. Não podia descansar. A comida que você comia, a comida que você comia era limitada. Você não podia botar pratão, não. Você trabalhava pra caramba, tinha que comer o que ele achava que estava bom. Gente, era terrível. Ele sustentava a casa, deixa eu dizer o quê? Entendeu? Tem homem, desculpa falar que ele não tem juízo, pessoal, e menina também. Como é que você vai se envolver com uma pessoa que não tem maturidade, que não é um sujeito homem? Tem como, gente? A pessoa não amadureceu para saber o que é assumir uma família. Não existe isso, não. E o homem também, por que ele não tem juízo? Porque ele quer casar se ele não estiver disposto a trabalhar para sustentar a família. Tá, tem uns que, coitada, a pessoa, às vezes, que nem meu marido é muito trabalhador, mas já teve mais 2 ou 3 vezes na nossa vida que meu esposo foi desempregado, mas não que ele fosse vagabundo, tadinho, estava numa fase que a gente passou na vida. Meu marido sempre foi muito trabalhador, mas ele tinha aquela responsabilidade de que é uma família. Agora esse rapaz, só Jesus. Entendeu? Passei, aí um dia que ele arrumou um lugar pra gente ficar, foi para me botar no carro privado. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha comida, não tinha nada. Ele ainda me trancava lá dentro com medo de ir embora. Porque na vida dessa, é claro que a pessoa ia querer ir embora. Você está entendendo? Sim, não, ele sabia, por uma hora ela sabia que eu quero. Ele me trancava com medo de ir embora. Irmão, o dia que aquele encantamento acabou, que a minha mãe falava para mim, um dia você vai despertar assim, você vai ver que não é nada disso. Isso é uma paixão, você vai passar. O dia que aquele troço já passou, eu fiquei pensando, meu Deus, perdi 3 anos da minha vida à toa. Num relacionamento que eu só perdi, não ganhei nada. E outra coisa, eu saí fora do relacionamento e ele continuou sendo a mesma coisa. Que aí você, mas depois muda, irmão, você tem que prestar atenção logo no começo, porque às vezes muda, às vezes não. O cara não mudou, não. Continua, e muito pelo contrário, ele piorou. E depois que eu separei dele, ele bateu na primeira. A mãe dele era uma senhorinha, gente. A dona Maria, na frente da mãe dele, tá jovem. Ela era uma senhorinha bem idosazinha. Ele teve coragem para ver a mãe dele, coisa séria. Entendeu? Ele não mudou, eu que saí fora. Depois que eu saí fora, me ameaçou, disse que queria me pegar na rua, disse que queria me matar, coisa séria. Uma luta porque ele menino sair da minha vida. Só que meu pai tomou frente. Meu pai tomou frente. Entendeu? Ele ia me ameaçar, meu pai chegou para ele, não, se tu tocar na minha filha, eu vou atrás de você, aonde você estiver. Com medo do meu pai, ó. Meteu o pé, mas ele deu dor de cabeça. Tudo isso por não ouvir conselho. Às vezes a gente endurece o coração. Entendeu? Então não é, quando você obedece, tudo vai te obedecer, vai dar tudo certo. Mas se você não obedece, você empaca ali na obediência, tudo para também, igual um trem. Não anda mais, só anda quando você voltar. A minha vez, se lembra o que eu estou falando. Oi, mãe, Deus abençoe. Não tem nada, mãe, Deus abençoe, tá? Mas porque ontem à noite ela estava passando mal, ela pediu uma oração. Aí eu orei lá por ela, ela está agradecendo aqui, a gente entregou e passou, ela dormiu e está bem, glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó. Vamos lá.
e disse assim, ó, porque também porque também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldado sob o meu poder. Digo a este, vai, e ele vai, e outro, vem, e ele vem. É isso? E o meu servo faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, né? Por que também Jesus maravilhou-se? Jesus se maravilha quando você é uma pessoa, gente, disposta a obedecer. Você é uma pessoa humilde, você tem um coração quebrantado. Deus não precisa ficar falando, você entende rápido. Tem coisas que eu sou corrigido lá pela palavra de Deus. Mas tem coisas que não precisa nem a palavra. Eu vou indo, daqui a pouco, lembro da palavra de Deus, poxa, mas o que eu estou fazendo não está certo. Está fora da palavra. Isso que a Bíblia diz, examina esse homem. Se eu continuar desse jeito, é claro que Deus não vai poder agir na minha vida, tem que mudar isso. E aí eu oro a Deus, que se você pegou um caminho na contramão, gente, não está tudo bem, Deus não deixou de te amar, não, Deus te ama. Deus quer operar na sua vida, Deus não abandona ninguém. Você é muito especial, importante para Deus, mas só que Deus ensina você a voltar para o caminho certo. Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. Deus não quer que ninguém seja destruído, não. Deus quer te abençoar, muito pelo contrário. Mas às vezes a gente quer ser abençoado do nosso jeito, a gente não está querendo do jeito de Deus. E às vezes do nosso jeito está errado, é errado não tem como. Olha, Deus, eu lembro que na época que eu estava com essa pessoa aí, que a minha mãe já tinha me avisado, e às vezes eu tentava ir para a igreja com ela. Não, de repente se eu for para a igreja, nosso relacionamento mudava. Não, porque já não era de Deus. Não era o propósito de Deus. Eu estava no caminho errado, pessoa errada, não era coisa de Deus. Você entendeu? Não ia dar certo nunca. E Deus já tinha usado minha mãe. Eu não era da igreja ainda, não tinha pastor, mas Deus usava minha mãe para falar comigo. Eu achava que minha mãe não sabia o que estava falando. Eu sabia, eu era dona da verdade. Gente, eu não sei quem já passou por isso, mas quem já teve aquelas paixãozinhas, aí a pessoa não fica assim, achando que ela que sabe o que está fazendo, ela fica esquerda ou ela fica esquisita, ela não aceita que você, a pessoa fica cega, uma cegueira, gente. Por isso que a palavra, não de Deus, mas segundo o psicólogo, né, dizem que paixão é uma dependência psíquica em outra pessoa. É uma cegueira que dá na pessoa, que a pessoa, para ela só aquela pessoa que presta. Quem falar contra aquela pessoa, você fica com raiva da pessoa. Fica até com ódio da pessoa que falou contra ela. Todo mundo está vendo defeito, está vendo quem é a pessoa, os maus costumes da pessoa, mas você não. Você não enxerga o perfeito, é uma cegueira. É sério, você não enxerga. É uma cegueira do diabo, desculpa falar. Entendeu? E a pessoa fica esquisita. Não, se você for falar, a pessoa discute. Eu discuti com minha mãe tudo. A senhora não sabe quem é ele, não. Como é que a senhora pode falar que a senhora não conhece? Não. Deus já estava mostrando. Igual o Sansão, né? Quando casou com aquela filisteia. Para que aquilo tudo? Aquela brigalhada toda, tomaram a mulher dele. Mas a mãe dele não falou. É sério isso. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Ele vai, outro vem, ele vem. E ao meu servo, faz isso e faz. E ouvindo isso, maravilhou-se dele, voltando, disse à multidão que o seguia: digo que nem ainda em Israel tem achado tanta fé, né? Voltando para casa e
E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo estava como? Pessoal, preste atenção, o servo estava curado. Sabe por quê? Por que ele pôde, o demônio, né, obedeceu e saiu do servo dele? Porque ele foi obediente. Você entendeu? Quando nós obedecemos, tudo vai nos obedecer, tudo vai encaixar no lugar. Quando você mandar o diabo sair, ele vai sair, porque não tem para onde correr. Você é obediente, ele vai ser obrigado a obedecer. Você é obediente a Deus, você é obediente a Deus, você é obediente à palavra. Porque quando a gente fala, né, a Bíblia diz assim: obedecei a vossos pastores. Não é porque o pastor vai te ensinar a palavra. Quando você obedece o pastor, você está obedecendo a palavra de Deus, você é obediente a Deus, você é obediente à palavra. E aí tudo vai te obedecer. Mas se eu não obedeço a Deus em primeiro lugar, não tem como. E se eu obedeço a Deus, eu vou obedecer as outras coisas. Você está entendendo? Não, se eu obedeço a Deus, eu obedeço o meu pastor. Mas por quê? Porque foi Deus que mandou obedecer o meu pastor. E aí? Quando eu obedeço a Deus, eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Mas por quê? Porque foi Deus que mandou obedecer meu pai e minha mãe. Sim ou não? Então, quando eu obedeço, as coisas me obedecem. Tudo é na obediência. E às vezes a obediência não é sempre agradável, não, gente. Tem coisa que não é muito bem. Não é muito legal aos seus olhos obedecer, mas se Deus está mandando, você vai fazer o quê? Quer ver um exemplo? O Elias, quando ele foi orar lá em cima do Monte Carmelo, acho que foi no Monte Carmelo que ele foi orar, ele tinha um obreiro, que era o Eliseu, né? Não era o Eliseu ainda não, era um outro obreiro dele lá, que ele mandou o obreiro descer 7 vezes no monte e subir de novo. E o obreiro fez. É bom você subir e descer 7 vezes, não é fácil, mas ele obedeceu. E às vezes o pastor pede uma coisa, a pessoa não faz. Não dá, já não sei se ele falasse para eles, não, estou muito ocupado. Irmão, mas as coisas de Deus, quando a gente veste a camisa, que a gente tem um chamado, a prioridade é Deus, você sabia disso? Eu tenho uma comida para me fazer daqui a pouco, eu não tenho almoço pronto lá. Você está entendendo? Eu tenho que fazer almoço, eu tenho que cuidar da minha casa. Mas se eu chegar em casa, pastor, você vai ter que vir aqui fazer uma visita aqui rápida, eu ir passando mal, alguém no hospital, irmão, deixa a comida para lá, esquece a panela, eu tenho que ir lá, eu sirvo a Deus em primeiro lugar. Não pode deixar a pessoa morrer, deixar de ir lá fazer uma oração, porque eu tenho que fazer almoço. Eu almoço depois. Às vezes eu canto acontecer isso, às vezes eu saio para resolver um negócio assim, em cima da hora que Deus manda eu ir, na rua eu como alguma coisa, eu tomo um cafezinho, como um salgado, depois é que eu janto. Você está entendendo? Então a obediência é isso. Eu estava conversando ontem com o meu pastor. E eu estava falando sobre, na época que eu era obreira. Eu falo isso, pessoal, não é, mas é porque eu tenho que ser igual a pastor, não, estou falando de mim. A época que eu era obreira, eu ia para a igreja, segunda, quando eu vim para cá, eu ia para a igreja segunda, porque tinha estudo bíblico, lá no Pastor Mota. Eu ia quarta, nas reuniões do Pastor Mota, eram 3 reuniões, uma de manhã, uma 3 horas e uma de noite. Eu ia nas 3 reuniões. Sexta-feira, eu ia nas 3 reuniões. Domingo, eu ia nas 2 reuniões. Sábado de manhã, eu ia para a consagração. A pastora Conceição e a pastora Zilpa. Pastor, mas não é mais não exagero, não precisa ficar tanto assim na obra de Deus, mas é isso que vai fazer Deus te honrar e salvar a sua família. Você não está entendendo? Primeiro eu faço a vontade de Deus, depois Ele vai fazer a minha. Agora, se eu não tenho tempo para Deus, estou sempre ocupado para Deus, na hora que você precisar, Deus também vai poder fazer, porque Ele também vai ter tempo para você. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Aí sabe o que aconteceu? Eu só tinha quinta-feira para ficar em casa. Quinta-feira era o dia de eu cuidar lá lavar roupa, porque lá em casa era eu, meu marido, 4 adolescentes, que era o Rico, Natasha, o Max, o Eduardo, porque meus enteados moravam comigo. Eles eram 4 adolescentes, meu marido e eu, e aí a gente que era bebezinha, 7 pessoas na mesma casa. E aí o que acontecia? Na quinta-feira era o dia que eu tinha que lavar roupa, era muita roupa, não era pouquinha roupa, enchia a escola, uniforme do marido, tinha que fazer marmita, era uma correria. E aí quando foi um dia eu estava em casa, e o pastor chegou lá, ele, a Giana, Fabiana, queria conversar com você. Eu falei, nada. Gente, tudo eu acho que a gente não entende que nós somos testados por Deus. Você não entende, às vezes se você não entender, você não passa da prova. Porque lá na igreja tinha vários obreiros e obreiras, não era só eu, é muito. E tinha alguns que nem ia a semana toda. Entendeu? Aí o pastor chegou perto e falou assim, Fabiana, eu sei que você já está aí ajudando bastante na obra de Deus, você já vai durante a semana, só que sei também que tem outros obreiros, outras obreiras lá, mas eu acho que eu posso voltar com você. Isso que eu vim falar com você. Eu falei assim, pastor, pode falar. Não, é que a pastora Zico, ela está fazendo umas reuniões lá. Ah, não, era terça e quinta que eu ficava em casa. Terça não tinha culto. A pastora Zico está fazendo umas reuniões lá na terça e na quinta. E até hoje eu acredito que ela faz, né? Aí ele falou assim, então, só que não tem os filhos dela, que toca que não tá, Gabriel, na época eles eram tudo pequenininha, a netinha dela também, a Agatha era pequenininha. E ele falou assim, e aí as crianças ficam correndo lá e tal, ela sozinha, às vezes a Agatha fica correndo no altar, não tenta, atrapalha ela de fazer a obra de Deus. Tinha como você ir lá dar uma forcinha ela no cultos lá? Irmão, talvez se fosse outra pessoa, ia pensar o quê? Poxa, cheio de gente lá, eu já vou a semana toda para a igreja. Eu, diante de Deus, gente, estou falando diante do Espírito Santo de Deus, que nem passou isso na minha cabeça. E eu falei, não, pastor, sim senhor, eu vou sim. Aí passei aí a ajudar a pastora. Aí eu estava aqui na igreja, né, para cá, semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, semana toda na igreja. Eu podia dizer que não, pastor, pois só esses 2 dias que eu tenho, família também, para cuidar da minha casa. Mas sabe o que eu aprendi? Obedecer. Você está entendendo? A gente não aprendeu obediência, nada obedece a gente. Foi assim que eu aprendi com Deus, mas também, graças a Deus, naquela época, eu mandava Satanás sair da minha casa e ele saiu. Naquela época ali, eu estava passando uma luta grande. Por quê? Porque um montão de gente da minha família, inclusive meu marido, ainda estava no vício, na droga. Eu estava precisando mesmo de Deus tirar minha família daquele buraco. E ele tirou, mas ele viu também a minha fidelidade. Ele viu que eu nunca fui aquela pessoa de dizer não para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Nunca fui desse jeito. Já cansei de abrir mão de coisas que eu tinha que fazer para ir lá e botar as coisas de Deus em primeiro lugar. Você entendeu? Então, pessoal, é tudo, é no seu casamento, na sua prosperidade, é tudo na sua vida. O segredo com Deus é você, presta bem atenção, você obedecer. Você foi chamado por Deus, é você obedecer. Se você obedecer, tudo vai te obedecer. Esse homem, o servo dele foi curado, estava morrendo, ficou bonzinho. Acabou o problema. Porque ele foi uma pessoa obediente.
Entendeu? Então, se eu sou uma pessoa obediente, pode ter certeza, as bênçãos, elas vêm atrás de você, não precisa nem você ficar correndo atrás, não. Senhor, me ajuda, não precisa, e vai acontecer naturalmente na sua vida, porque você decidiu obedecer a Deus. Vamos ver isso lá em Deuteronômio 8, 28, vamos finalizar. Ô Cida, você conseguiu ver o negócio, né? Deuteronômio 28. Não é mesmo 28. Lá no Deuteronômio 28, pessoal, versículo 1, olha o que está escrito aí, ó. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer o que, pessoal? Guardar, a gente não pode esquecer dos mandamentos de Deus, guardar. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, não é isso? É hoje, os mandamentos que hoje eu te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando vai acontecer isso, pessoal? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então vamos dar uma paradinha para você entender. Luta para obedecer, pessoal. É fácil, a gente vem para a igreja e tal, mas lá fora que o negócio pega. Por quê? Porque o que Deus está te ensinando aqui, o diabo vai fazer de tudo para você não obedecer. Porque ele fez isso com Eva. Lembra o que Deus falou? Toda árvore, né, no jardim do Éden, vocês podem comer, menos aquela ali. Foi justamente aquela ali que o diabo foi lá tentar Eva. Porque o diabo sabia que se eles comessem aquilo ali, ia pecar. Então você vem para a igreja, depois o diabo vai fazer de tudo para fazer você desobedecer. E aí ele põe na sua cabeça que está tudo bem, tá tudo bem, porque eu tenho certeza que eu estou indo de acordo com a palavra de Deus. Você obedeceu, isso é a chave da sua vitória, obedecer e crer. Também não adianta você obedecer e você não está crendo. Não, mas é muito difícil. Bernardino é muito duro de coração. Não esquece o negócio de duro de coração, não. Fica crendo. Você está crendo em Deus. E Deus pode mudar todas as coisas. Ah, mas está muito difícil, está a crise. Irmão, esquece crise. A palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confie em Deus. Ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Glória a Deus. A única coisa que Deus quer de você é que se você se esforce para obedecer e se esforce para crer. O resto, quem vai fazer na sua vida é Deus. Ah, mas como? É do jeito dele. Às vezes também a gente quer do nosso jeito, sabia? Você quer, mas eu quero que Deus fale, mas eu quero desse jeito, irmão. Larga a mão da sua vontade, faz a vontade de Deus, deixa Deus fazer do jeito dele. O nosso é falho, o nosso é errado, nem sempre nós estamos certos. Às vezes nós tomamos decisão que a gente tem certeza que é aquilo ali, mas não é. Não é a vontade de Deus. Você está entendendo? Aí lá na frente você vai ver, pô, o diabo me enganou, não era a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não vai dar ruim para você. Mas o caminho é esse: crer e obedecer. E para você obedecer, você tem que ser humilde. Pastor, o que eu faço? Ora a Deus. Deus, ensina a ser uma pessoa humilde para aprender e obedecer ao Senhor. O Davi pediu isso. Também da soberba, guarda o teu servo, Senhor, para que ela não se assenhorie de mim. Não deixa ser uma pessoa curiosa, marrenta, igual Naamã, né? Naamã, quase que ele perde a bênção. Ele queria se curar do jeito dele. Não, queria que botasse aqui a mão em mim, entendeu? Aí ele não tem rio melhor lá perto de casa, não, para não pegar esse rio sujo. Então ele não. Ele queria escolher o rio, ele queria escolher um jeito de se curar. Mas
gente não pode fazer isso, tem que deixar Deus agir, glória a Deus, confiar nele, ser humilde. Pai, eu estou aqui, eu sinto da tua vontade, o Senhor sabe as coisas que eu preciso, o Senhor sabe dos meus sonhos, mas a minha prioridade hoje, Senhor, é te obedecer, é ouvir a sua voz, é fazer o que o Senhor está falando. Se põe na posição de obedecer e crer, tu vai ver que o resto vai acontecer melhor do que você está pensando. Glória a Deus. Aí ele vai revelar para você o sonho dele, que era maior do que o seu. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos ficar no santo. Vamos orar ao Senhor. Gostei desse casaco, hein, Carinha? Né, Dona Maria? Né, Dona Maria? Ontem lá no culto, lá tinha uma senhorinha parecidinha com a Dona Maria, né? A amiga falou, essa senhorinha parece com a Dona Maria. Mas aí você vai, quando você for, você me lembra de eu consagrar esse sal para você jogar lá. Ela botou lá na barriga dela, se não dá, se matar ela ali mesmo. Ela chorou em casa chorando, sabendo o que era. Então ela chorando para caramba, 8 e pouco. Chorando, desde chorando no quintal, batendo no portão, no auxiliar do portão, estava para nem falar. Levou um choque, cara, que matar ela mesmo. Mas a gente vai pegar um sal, vai consagrar para jogar lá. Já pega já lá, vamos lá para o caminho santo lá. Vamos saber que era isso. A gente vamos orar, repreender em nome de Jesus, isso acaba. Né, Dona Maria? Aí eles já soltaram um montão para cima também. Dava uma ação para o direto. Pessoal, agora é a hora da gente falar com Deus. Aquilo que está te incomodando, aquilo que você precisa de um milagre, abre seu coração. Os que chegaram aí antes que eu mostrei, não cheguei a mostrar para todo mundo, que vocês chegaram aí antes que eu mostrei o negócio do pé, não foi aqui? É o que eu falei para você, você orar, você creu, o negócio vai acontecer como você está orando. Porque eu estou falando que eu orei para se secar, foi isso que aconteceu? Secou, então você está orando pelo quê? Ah, pastor, eu estou orando para o meu casamento melhorar, estou orando para o fulano mudar, estou orando pela minha prosperidade. Então você orar e crer. Glória a Deus, amém? Que Deus vai fazer. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. E eu venho, Pai, na tua presença, em nome de Jesus, juntamente com cada irmã que se encontra aqui nessa manhã. E o Senhor, Pai, o Senhor sabe, oh Deus, o que essas pessoas têm passado. O Senhor sabe o que é que tem acontecido na vida delas e o milagre que elas esperam do Senhor. Só o Senhor pode fazer, Pai. E eu venho pedir a Ti, em nome de Jesus Cristo, eu venho na Sua presença, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor venha conceder a cada um deles exatamente o que eles estão pedindo ao Senhor em nome de Jesus. Deus, o Senhor disse quando dois concordam acerca de qualquer coisa, isso é feito pelo Pai que está no céu. Pessoal, preste bem atenção. Eu vou ficar um pouquinho quietinho aqui. Você pede a Deus o que você está precisando. Glória a Deus. Fala com Ele aí em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor com muito carinho, que o Senhor ouça esse pedido que essa pessoa te fez. Eu sei que o Senhor está ouvindo, e o seu anjo já está registrando tudo que está sendo falado aqui. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu estou concordando com a oração que essa pessoa está fazendo. E isso que ela está pedindo, Senhor, em nome de Jesus, eu estou abençoando e profetizando que em nome de Jesus vai acontecer na vida dessa pessoa. Não importa se já tem 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei, vai acontecer em nome de Jesus. Nós estamos concordando, Pai, que o Senhor venha tirar todo impedimento, todo empecilho, toda dúvida, todo medo, toda incredulidade, todo impedimento. E em nome de Jesus, que esse pedido que eles fizeram, Pai, venha acontecer na vida deles. Isso, Pai, em nome de Jesus. Isso eu oro para já, para logo. Em nome de Jesus, eu prometo que não vai demorar mais. Em nome de Jesus, Pai. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, saia agora da saúde, da fonte de renda, sai da vida espiritual, sentimental, do casamento, da prosperidade, solta a saúde, vai embora. Solta, sai da casa dessa pessoa, da família, dos parentes, sai dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado, vai embora, sai. E sai também do bairro dessa pessoa agora. Assim como eu exijo também que saia lá daquele bairro, lá da Marilda, lá. Demônio, pode sair daquelas ruas. Com tudo que é seu em nome de Jesus. Eu estou amarrando, paralisando, expulsando, tirando, retirando toda praga, maldição, inveja. Se foi feito algum trabalho, bruxaria, feitiçaria, em nome de Jesus eu estou desfazendo tudo isso. Sai em nome de Jesus, Pai. Agora é a vez do teu Espírito Santo. Agora eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas agora. E o Senhor começa a revestir essas pessoas com o teu Espírito Santo. Começa a revestir com o seu poder agora, Pai, em nome de Jesus. Começa a fortalecer essa pessoa agora. Fortalecer a fé dessa pessoa, Pai. Que ela saia daqui diferente, se sentindo forte, cuidada. Pai, preparada para vencer, Deus. Em nome de Jesus, que a visão espiritual dessa pessoa, Jesus, mude agora. Muda a visão espiritual dessa pessoa. Ajuda ela a enxergar a bênção dela. Ajuda ela a enxergar os planos do Senhor para a vida dela. Deus, em nome de Jesus, tudo quanto pediu o Pai, como eu falei, foi o Senhor falou. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor muda essa visão. Tira todo embaraço. Aquilo que embaraça a visão espiritual. Aquilo que a pessoa não está enxergando. Se tem algum espírito cegando essa pessoa em alguma área da vida dela, ou ela tem várias áreas, que vai sair da visão da pessoa agora. Espírito Santo, tira, igual se eu tirar aquelas escamas lá nos olhos de Saulo. Em nome de Jesus, começa a trabalhar agora. E vai mudando a visão espiritual dessa pessoa agora, Pai. Ela vai passar a enxergar com os seus olhos, Jesus. Ela vai passar a enxergar com os olhos do Senhor. Ninguém vai enganar mais elas. E também, ó Pai, elas também vão enxergar os propósitos do Senhor, a bênção do Senhor na vida delas. Muda a visão agora, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais, Senhor, da fé. Em nome de Jesus, se a pessoa enxergar o milagre do Senhor, a bênção do Senhor na vida delas, ó Pai, eles vão enxergar pela fé.
vida dela venha mudar no nome de Jesus. Pai, eu consagro, Senhor, esse sal, consagro essa água, esse sabonete, a peça de roupa, a chave da casa. E, Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde essa pessoa usar esse sal, o mal vai sair. E essa água, esse sabonete, essas peças de roupa, põe o seu poder, que cura, que liberta. Toda pessoa que usar será curada, será livre em nome de Jesus. Também peço, Senhor, que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honra e honrarei. Também peço ao Senhor, Pai, abra as portas da prosperidade. Em nome de Jesus, Pai. Aonde a pessoa tiver uma necessidade, o Senhor vai suprir essas necessidades. E o Senhor falou na sua palavra que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo a riqueza que há em Cristo Jesus. Que ainda hoje o Senhor venha suprir as necessidades dessas pessoas. Em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, pessoal, saia aí do caminho santo agradecendo a Deus. Amém? O pessoal que está em casa também agradece já a Deus. Eu tenho certeza que o milagre já aconteceu com a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Mãe, também te amo, tá? Deus abençoe a senhora. Bom dia.